Não comece assumindo que você é algo especial. Não comece dizendo que você é a consciência, que você despertou, que você transcendeu, que você saiu de alguma prisão invisível que os outros ainda não perceberam. Esse é o erro inicial, e ele é mais comum do que parece. É a mente tentando se apropriar daquilo que não entende. É o ego vestindo uma fantasia espiritual para continuar existindo com aparência de profundidade. A maioria das pessoas não está presa porque sofre. Está presa porque criou uma identidade inteira em cima da ideia de ser diferente, de ser especial, de ser alguém destinado a algo maior, enquanto a própria vida continua pequena, confusa e reativa. A especialidade imaginária virou o novo narcótico espiritual. Ela alivia a dor momentânea de não saber quem se é, mas cobra um preço alto com o tempo. Enquanto você se vê como especial, você evita o contato direto com a realidade comum, simples e impessoal da experiência. Antes de qualquer discurso elevado, antes de qualquer conceito sofisticado, antes de qualquer filosofia, existe um único ponto honesto de partida. Algo está acontecendo. Apenas isso. Não é uma frase bonita. É um fato cru. Algo está acontecendo agora, independentemente do que você acredita sobre si mesmo. Há percepção. Há sons sendo ouvidos sem esforço. Há pensamentos surgindo sem aviso prévio, aparecendo e desaparecendo por conta própria. Há sensações no corpo mudando o tempo todo. Pressão, calor, tensão, relaxamento. Há emoções surgindo, permanecendo por um tempo e indo embora. Tudo isso está acontecendo agora. Isso é inegável. Não depende de fé, não depende de estudo, não depende de espiritualidade, não exige crença alguma. Está acontecendo antes de qualquer explicação. A partir daqui, a única coisa necessária é observar com precisão, sem tentar melhorar o que é visto. Quando você observa com precisão brutal, percebe algo simples e desconfortável. Pensamentos surgem sem serem chamados. Emoções aparecem sem pedir permissão. O corpo reage antes de qualquer narrativa que venha explicar depois. A experiência acontece primeiro. A história vem depois. Então surge a pergunta que realmente importa. Uma pergunta sem poesia, sem misticismo, sem promessa de iluminação. Onde está o autor disso tudo? Onde está aquele que decide, que controla, que escolhe o que surge e o que desaparece? Se existe alguém no comando, ele deveria ser localizável. Procure de verdade, não como exercício mental, não como filosofia, mas como investigação direta. Não aceite respostas prontas. Não aceite conceitos herdados. Não aceite frases bonitas que soam profundas, mas não apontam para nada concreto. Quando você olha com honestidade, encontra pensamentos, imagens mentais, memórias, impulsos, sensações físicas. Você encontra movimento. Você encontra fluxo. Mas o autor não aparece. A ideia de alguém no comando surge depois, como um comentário tardio da mente. A pergunta correta nunca foi quem sou eu. Essa pergunta já nasce contaminada por linguagem e expectativa. A pergunta correta é: onde exatamente está aquele que diz eu? Onde está agora, no campo direto da experiência, sem recorrer à memória ou conceito? Quando você investiga sem pressa, percebe que o eu não aparece como entidade. Ele aparece apenas como pensamento. Um pensamento que diz eu, meu, comigo, para mim. E pensamento, por mais convincente que seja, continua sendo apenas pensamento. A mente entra em cena nesse ponto, e é importante não transformá-la em vilã. A mente é um mecanismo de memória e associação. Ela registra nomes, histórias, imagens, experiências passadas. Ela cria continuidade temporal e cria narrativa. Isso é funcional. Isso permite comunicação, planejamento e sobrevivência. A mente não é você, mas também não é inimiga. Ela funciona sozinha, como o coração bate sozinho. O erro humano não é ter mente. O erro é pedir identidade a ela. Quando um pensamento diz eu, observe com frieza. Não discuta com ele. Não tente eliminá-lo. Apenas veja. Isso é só mais um pensamento surgindo no campo da experiência, como qualquer outro. Pensamentos surgem. Sempre surgiram. Sempre surgirão. O problema começa quando um pensamento exige posse. Quando diz isso sou eu, isso é meu, isso me define.
Esse movimento é automático, aprendido, repetido desde a infância. A mente aprendeu a se apropriar da experiência para criar a sensação de controle. Controle, porém, não é realidade. Controle é hábito. É uma tentativa de reduzir incerteza. Ver isso não exige guerra interna, não exige esforço heróico. Exige apenas clareza. Toda vez que um pensamento reivindica a identidade, ele já chegou atrasado. A experiência já estava acontecendo antes dele aparecer para comentar. Pensar não cria a experiência. Pensar tenta explicar depois. O mesmo mecanismo se aplica às emoções e ao sofrimento. Raiva surge, tristeza surge, medo surge. Eles não surgem para alguém. Eles surgem. A emoção aparece como fenômeno, ocupa o corpo, altera a percepção e depois vai embora. O sofrimento não está na emoção. O sofrimento nasce da frase silenciosa que vem logo depois. Isso sou eu. Isso é meu. Isso não deveria estar acontecendo comigo. É nesse ponto que a experiência simples vira problema psicológico. Observe com atenção. A emoção passa. Sempre passa. Mesmo as mais intensas. O que tenta ficar é a identificação. Não lute contra emoções. Lutar reforça a ideia de alguém lutando. Retire apenas o dono. Sem dono, a emoção cumpre seu ciclo natural. Ela aparece, se expressa e desaparece. Nada precisa ser consertado nesse nível. Quando a mente não entende algo, ela cria histórias maiores para preencher o vazio. Bem, mal, Deus, demônio, luz, sombra. Esses conceitos são úteis socialmente, organizam comportamento e sustentam culturas, mas são irrelevantes para a verdade direta. A realidade não se organiza em histórias morais. Ela simplesmente acontece. O julgamento vem depois, como interpretação. Quando algo é agradável, você chama de bom. Quando é desagradável, chama de mal. Isso não revela a realidade, revela a preferência. A mesma lógica cria o eu. O eu não é uma entidade, é um hábito linguístico, uma convenção prática. Sempre que você diz eu penso, eu sinto, eu observo, investigue com precisão. Onde está esse eu exatamente? Você encontra pensamentos, você encontra sensações, você encontra imagens mentais, você encontra memórias surgindo, mas não encontra um centro sólido, não encontra um dono, não encontra um comandante. O eu é uma conclusão automática. Aqui muitos cometem um erro mais sofisticado. Criam a ideia da testemunha, um observador separado, silencioso, elevado. Dizem, eu sou a testemunha. Isso parece mais refinado, mais espiritual, mas continua sendo apenas outro personagem. Não crie um observador. Observe apenas isto. A observar. Sem centro, sem posição, sem alguém por trás. Quando você tenta segurar a testemunha, ela vira conceito. E conceito é mente. O que é real não precisa ser sustentado. Meditação precisa ser limpa desses equívocos. Meditação não é imaginar, não é visualizar, não é buscar estados especiais, não é fabricar paz. Meditação é não interferir, sentar, perceber a respiração acontecendo sozinha, perceber pensamentos surgindo, perceber a tendência automática de seguir pensamentos, e não seguir, sem violência, sem esforço heróico, sem objetivo espiritual escondido. Quando não há objetivo, a mente desacelera sozinha. Aqui cai a maior mentira de todas. A ideia de transformação como conquista. Você não precisa se tornar nada. Tudo que tenta virar algo parte da suposição de que agora falta algo. Observe com brutal honestidade. Falta mesmo. Ou só há um pensamento dizendo que falta. Não busque perfeição. Não busque iluminação. Não busque despertar. Esses são brinquedos do ego, tentando sobreviver de forma sofisticada. O encerramento correto não conclui nada. Não diga agora entendi. Isso é só outro pensamento querendo fechar a história. Simplesmente veja, momento a momento. Pensamentos surgem, sensações surgem, ações acontecem, tudo passa, sem alguém no comando. Quando não há alguém tentando controlar, não sobra confusão, não sobra problema, não sobra buscador, e o que fica não precisa de nome.